Há histórias que atravessam milênios, histórias que não morrem porque carregam dentro de si algo maior do que palavras. Carregam destino. Esta é a história de uma mulher estrangeira, viúva, sem nada. Uma mulher que não tinha futuro, segundo os padrões do mundo. Uma mulher que a sociedade havia descartado. Mas Deus a estava escrevendo nas páginas da eternidade. Ela não sabia, mas suas escolhas naquele momento de desespero iriam ecoar por gerações. Seu nome seria lembrado para sempre. Seu sangue correria nas veias do maior rei de Israel. E mais ainda, nas veias do próprio Salvador do mundo. Esta é a história de Ruth. E ela começa com uma fome devastadora, uma perda insuportável e uma escolha que mudaria tudo. Belém, a casa do pão. Irônico, não é? Porque naqueles dias não havia pão em Belém. A fome havia chegado como uma praga silenciosa, consumindo colheitas, matando animais, esvaziando mesas. As famílias olhavam para o céu implorando chuva, mas o céu permanecia fechado como bronze. E no meio dessa desolação, vivia um homem chamado Elimeleque. Ele era de Belém, da tribo de Judá, descendente de uma linhagem honrada. Ao seu lado, sua esposa Noemi, cujo nome significava agradável, doce, e seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Eram uma família comum, tentando sobreviver em dias extraordinários de dor. Elimeleque tomou uma decisão desesperada. Ele olhou para sua esposa e disse: "Precisamos sair daqui. Não podemos esperar a morte chegar." E assim, eles partiram. Deixaram Belém, a terra da promessa, a terra de seus pais, e foram para Moabe. Moabe, terra estrangeira, terra de ídolos, terra que Israel havia sido ordenado a evitar. Mas a fome não respeita fronteiras, e o desespero faz o homem esquecer a fé. Em Moabe, eles encontraram o que procuravam: comida, trabalho, sobrevivência. Os filhos cresceram. E como acontece em terras estrangeiras, eles se misturaram. Malom casou-se com uma moabita chamada Ruth. Quiliom casou-se com Orfa, 2 mulheres gentias, 2 mulheres que não conheciam o Deus de Israel. E por um tempo, a vida pareceu boa. Primeiro, Elimeleque, o patriarca, o provedor. Morreu longe de sua terra, longe de seu povo. Noemi enterrou o marido em solo estrangeiro. E antes que ela pudesse respirar, antes que a dor pudesse assentar, seus filhos, ambos, Malom e Quiliom, mortos. Em uma década, Noemi havia perdido tudo: marido, filhos, futuro. Ela estava em terra estranha, viúva, sem homens para protegê-la, sem herdeiros para carregar o nome da família. 3 mulheres sozinhas, 3 viúvas, 3 bocas para alimentar, nenhum homem, nenhuma esperança. E ali, naquele vale de lágrimas, Noemi tomou uma decisão. Ela havia ouvido que Deus havia visitado seu povo novamente, que a fome em Belém havia terminado, que havia pão de volta na casa do pão. E ela decidiu: vou voltar para casa, mesmo que seja para morrer entre os meus. Ela chamou suas noras e disse: voltem para a casa de suas mães, busquem novos maridos, recomecem. Vocês são jovens, ainda há tempo, mas eu sou velha, amarga, vazia. O Senhor se voltou contra mim. Orfa hesitou, chorou, beijou Noemi e partiu de volta para Moabe, de volta para seus deuses, de volta para o conhecido. Mas Ruth ficou. E então ela pronunciou palavras que atravessariam a história. Palavras que seriam repetidas em casamentos, gravadas em corações, escritas na eternidade. Não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ali estava uma mulher moabita, uma estrangeira, uma adoradora de ídolos, fazendo um voto eterno ao Deus de Israel.
escolhendo pobreza em vez de segurança, escolhendo fidelidade em vez de futuro, escolhendo amor em vez de lógica. E Noemi, com lágrimas nos olhos, não disse mais nada, porque ali estava algo sagrado acontecendo. Ali estava uma conversão que não foi forçada. Ali estava uma alma sendo adotada pelo Altíssimo. O caminho de Moabe para Belém não era curto. Eram dias de jornada. Dias sob o sol impiedoso. Dias com pouca água, menos comida, nenhuma certeza. 2 mulheres sozinhas, vulneráveis. Alvos fáceis para ladrões, para homens sem escrúpulos. Mas elas caminharam, passo após passo. Ruth segurando Noemi quando ela fraquejava. Noemi guiando Ruth por caminhos que ela não conhecia. Elas eram tudo o que tinham. E Deus, invisível, silencioso, caminhava com elas. Quando finalmente chegaram a Belém, foi no início da colheita da cevada. Os campos estavam dourados. Havia fartura, havia vida. Mas para Noemi e Ruth, havia apenas estranheza. As pessoas de Belém olharam para elas e sussurraram: "Não é esta Noemi?" E Noemi, com voz quebrada, respondeu: "Não me chamem de Noemi, que significa agradável. Chamem-me Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Saí cheia, mas voltei vazia. O Senhor testemunhou contra mim." Ruth não conhecia ninguém, não falava hebraico perfeitamente, não tinha família, não tinha reputação. Ela era a Moabita, a estrangeira, a que vinha de um povo inimigo. Mas ela tinha algo mais forte que medo. Tinha determinação. Ela olhou para Noemi e disse: "Deixe-me ir aos campos respigar espigas, atrás daquele aos cujos olhos eu achar graça." Respigar era a última opção. Era o trabalho dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros. A lei de Moisés permitia que os necessitados colhessem os restos deixados pelos ceifeiros. Era humilhante, era exaustivo, mas era sobrevivência. E Ruth foi, dia após dia. Ela se curvava sob o sol escaldante, recolhendo grãos caídos. Suas mãos ficavam ásperas, suas costas doíam, o suor escorria. Outros trabalhadores a olhavam com curiosidade, alguns com desprezo. "A Moabita", diziam, mas ela não parava, porque não era por ela que trabalhava. Era por Noemi, era por amor, era porque havia feito um voto. E Deus estava vendo cada movimento, cada grão recolhido, cada lágrima escondida, cada suspiro de cansaço, porque aquele campo onde ela por acaso estava respigando não era acaso algum. Boaz, proprietário de terras, homem rico, respeitado, da tribo de Judá, descendente direto de uma história improvável, porque sua mãe era Raabe, a prostituta de Jericó que havia escondido os espias israelitas décadas antes. Boaz carregava sangue gentio nas veias. Ele sabia o que era redenção. Ele sabia o que era ser incluído quando o mundo dizia que você não pertencia. E naquele dia, quando ele entrou em seu campo e cumprimentou seus trabalhadores, dizendo: "O Senhor seja convosco", algo chamou sua atenção. Uma mulher, curvada, trabalhando duro, diferente das outras. Ele perguntou ao capataz: "De quem é esta jovem?" E o homem respondeu: "É a Moabita que voltou com Noemi. Ela pediu permissão para respigar. Está aqui desde a manhã, só descansou um pouco na sombra." Boaz ficou em silêncio, observando, pensando. Ele já havia ouvido falar dela. Toda a cidade comentava sobre a Moabita que havia abandonado tudo para ficar com a sogra. A Moabita que tinha mais fidelidade que muitos israelitas. "Escuta, minha filha, não vás respigar em outro campo. Fica aqui com minhas servas. Segue-as. Ordenei aos rapazes que não te molestem. Quando tiveres sede, vai aos jarros e bebe da água que eles tiraram." Ruth caiu com o rosto em terra, curvou-se e perguntou com voz trêmula: "Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira?" E Boaz, com voz firme e cheia de compaixão, respondeu: "Bem se me contou tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido. Como deixaste teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito,
e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste te refugiar. Aquelas palavras não eram apenas gentileza, eram reconhecimento, eram honra, eram confirmação de que Deus vê, de que Deus recompensa, de que Deus não esquece dos fiéis, mesmo quando o mundo os esquece. Boaz não apenas permitiu que ela respigasse, ele ordenou que seus trabalhadores deixassem cair propositalmente feixes extras. Ele a convidou para comer com sua equipe. Ele a protegeu. Ele a dignificou. E quando Ruth voltou para casa naquela noite, carregando quase 20 quilos de cevada, Noemi olhou para ela com olhos arregalados. Onde respigaste hoje? Bendito seja aquele que te reconheceu. E quando Ruth disse, Boaz, Noemi ficou em silêncio. Lágrimas começaram a escorrer, porque ela sabia quem era Boaz. Ele era parente próximo de Elimeleque. Ele era remidor. Ele tinha o direito e o poder de redimir a linhagem perdida, de comprar de volta o que havia sido perdido, de restaurar o nome dos mortos. E Noemi, que havia se chamado de amarga, de repente viu esperança. Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi sabia o que precisava ser feito. Havia um costume antigo, uma lei de Israel. O parente mais próximo tinha o direito e o dever de redimir a propriedade de um homem falecido, de casar-se com a viúva, de levantar descendência em nome do morto para que seu nome não fosse apagado de Israel. Era a lei do levirato, era a lei da redenção. E Boaz era esse parente. Mas havia protocolo, havia tradição, havia um jeito certo de fazer isso. E Noemi, sábia e corajosa, instruiu Ruth. Lava-te e unge-te, veste tuas melhores roupas e desce à eira. Mas não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele se deitar, repara no lugar. Vai, descobre os seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Não era sedução, não era imoralidade. Era um ato profundamente simbólico. Deitar aos pés de alguém era declarar submissão, buscar proteção, pedir que a pessoa estendesse sua cobertura sobre você. Era um pedido de casamento, um pedido de redenção. E Ruth foi, com o coração batendo forte, com as mãos tremendo. Ela esperou até que Boaz comesse, bebesse e se deitasse satisfeito. E então, silenciosamente, ela se aproximou, descobriu seus pés e deitou-se ali, esperando. À meia-noite, Boaz acordou. Sentiu algo diferente. Olhou para baixo e viu uma figura. Seu coração acelerou. Ele perguntou, assustado, quem és tu? E Ruth, com voz firme, mas respeitosa, respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Boaz entendeu. Ele entendeu tudo. E sua resposta foi de admiração, de gratidão, de honra profunda. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Ainda mais bondade mostraste agora do que a primeira, pois não foste após os jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Mas havia um problema. Havia um parente mais próximo que Boaz. E pela lei, esse homem tinha prioridade. Boaz prometeu a Ruth, se ele quiser redimir, bem está. Mas se não quiser, vive o Senhor, eu te redimirei. Deita-te aqui até pela manhã. E Ruth ficou ali, aos pés dele, segura, protegida, esperando o amanhecer. Boaz não perdeu tempo. Ele foi à porta da cidade, reuniu os anciãos e chamou o parente mais próximo. E ali, publicamente, ele fez a oferta. Noemi está vendendo a terra que pertencia a Elimeleque. Se você quiser redimir, redima. Mas saiba que junto com a terra você deve tomar Ruth, a moabita, como esposa, para levantar o nome do morto sobre sua herança. O homem hesitou. Ele queria a terra, mas não queria a responsabilidade. Não queria dividir sua própria herança. Então ele recusou. Tirou a sandália, símbolo legal de renúncia, e disse,
não posso redimir. Redime tu para ti. Sois hoje testemunhas de que comprei tudo quanto era de Elimeleque, de Malom e de Quilion, da mão de Noemi. E também tomei por mulher a Rute, a Moabita, para levantar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja extinto de entre seus irmãos. Somos testemunhas. Que o Senhor faça a mulher que entra em tua casa como Raquel e Lia, que seu nome seja afamado em Belém. Boaz e Rute se casaram, e Deus, que havia escrito cada detalhe dessa história desde o início, abençoou o ventre de Rute. Ela concebeu e deu à luz um filho. As mulheres de Belém vieram até Noemi e disseram: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador. Seja o nome deste celebrado em Israel. Ele te será restaurador da alma e sustentará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, colocou-o em seu regaço e se tornou sua ama. As vizinhas lhe deram um nome. Elas disseram: A Noemi nasceu um filho, e o chamaram de Obed. Obed, que significa aquele que serve. E esse menino cresceu, e teve um filho chamado Jessé. E Jessé teve um filho chamado Davi. Davi, o maior rei de Israel. Davi, do qual viria a promessa eterna. Davi, de cuja linhagem nasceria, 1000 anos depois, Jesus Cristo, o Redentor final, o Salvador do mundo. Vocês entendem? Rute, a estrangeira. Rute, a moabita. Rute, que não tinha futuro. Rute, que escolheu Deus quando não tinha nada a ganhar. Essa Rute está na linhagem de Cristo. Seu nome está no Evangelho de Mateus. Seu sangue corre nas veias do Salvador. Porque Deus usa os descartados. Deus escolhe os improváveis. Deus escreve histórias de redenção onde o mundo só vê ruínas. Talvez você esteja assistindo a isso hoje e sinta que sua história acabou, que você perdeu demais, que está em terra estrangeira, que ninguém te vê, que seu futuro foi enterrado junto com seus sonhos. Mas eu preciso que você ouça isso. Deus não terminou com você. Rute não sabia que estava sendo escrita nas páginas eternas enquanto respigava grãos sob o sol escaldante. Ela não sabia que cada passo de fidelidade estava tecendo um destino que mudaria o mundo. Ela só sabia uma coisa: onde você for, eu vou. Seu Deus será meu Deus. E isso foi suficiente. Deus não precisa que você tenha tudo resolvido. Ele precisa que você seja fiel, que você escolha Ele, mesmo quando não faz sentido, que você continue respigando, mesmo quando o campo parece vazio, porque Ele está vendo, Ele está escrevendo, Ele está preparando um Boaz que você nem imagina, uma redenção que você não pode calcular, um final que glorificará seu nome. Rute poderia ter voltado, poderia ter escolhido o caminho fácil, poderia ter dito: Noemi, eu te amo, mas preciso pensar em mim. Mas ela não fez isso, porque amor verdadeiro não calcula, fé verdadeira não mede. E Deus não esquece dos fiéis. Hoje, sua história pode parecer vazia, pode parecer que Deus se esqueceu, que você foi deixado para trás. Mas deixe-me te lembrar, Noemi voltou para Belém chamando-se Amarga. E Deus transformou sua amargura em alegria, transformou seu luto em dança, transformou seu fim em começo. E Ele pode fazer o mesmo com você. Então, eu te convido, escolha fidelidade, escolha permanecer, escolha dizer: teu Deus será meu Deus, mesmo quando dói, mesmo quando não faz sentido, porque Deus está escrevendo, e sua história com você ainda não terminou. Se você crê que Deus escreve histórias de redenção mesmo nos dias escuros, se você crê que Ele vê cada lágrima, cada esforço, cada grão de fé, se você crê que o que parece fim pode ser apenas o começo de algo glorioso, escreva nos comentários: eu creio.